Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais um vlog. E eu não vou dizer dessa vez, nossa, quanto tempo, porque eu sempre falo, nossa, quanto tempo, vou aparecer mais e depois eu sumo por um mês. Sinto muito, acontece, mas é a vida de uma universitária, né, gente? Eu não tenho todo o tempo do mundo e eu não posso dizer que eu não gravei ou que eu não editei nada. Eu só não postei mesmo, porque eu já gravei uns 3 vídeos desde as férias e, gente, eu tô numa crise, assim, numa crise criativa, no momento querendo ser muito perfeccionista, que eu não sei, eu só não tô encontrando um tipo de vídeo que me agrade, que me satisfaça. O que eu sei que pode ser um problema, porque nem tudo é perfeito, mas também eu reconheço que os vídeos que eu tenho gravado têm ficado tão tediosos, sem nexo, tão, sei lá. Os meus últimos dias foram muita coisa na faculdade, pouquíssima leitura, assim, digo pouquíssima leitura por prazer, porque leitura acadêmica eu tenho feito muita. Só situando vocês no espaço-tempo, eu tô no segundo semestre de letras e agora é final de setembro. Então, já passou um mês e meio desde o começo das aulas e eu tô fazendo 9 matérias. Então, eu percebi um pouquinho como o semestre vai andar daqui pra frente. E eu não posso dizer que vai ser fácil, vai ser melhor do que eu esperava, mas ainda assim eu percebo quanto vai exigir de mim, porque eu tenho matérias assim que exigem muita produção textual, que vão ter bastante avaliações, que eu vou ter que escrever muito, assim como vão ter matérias como as 2 de literatura que eu peguei esse semestre, que tem muita leitura de livros literários, de textos literários longos, que demandam atenção, porque você tem que fazer análises e resenhas também. Então assim, nesse 1 mês e meio eu consegui entender como o semestre vai ser e eu tô me adaptando, porque eu também tenho lidado com algumas coisas pessoais, assim, umas questões em casa de, enfim, pessoais, que tem me deixado um pouquinho ansiosa, um pouquinho nervosa, algumas mudanças que estão por vir, e aí isso tudo junta, e eu tive um mês, assim, meio caótico, e aí por isso que eu pensei em gravar, e gravar um vídeo sem querer fazer ele ficar bonito, sem querer fazer ele ficar só os mesmos assuntos, só falar de faculdade, só falar de livros, mas também ser honesta, porque, enfim, acho que quem me segue, quem gosta de criar, percebe um pouquinho como o perfeccionismo, como essa ideia de ser perfeita afeta o seu desempenho nas coisas que você cria, e eu tenho estado bem nesse momento que eu tenho muita vontade de ser criativa, de escrever, enfim, de botar minha criatividade pra fora, e eu tenho sentido uma grande dificuldade pelo momento que eu tô inserida na faculdade, em que você não tem muito espaço pra isso, não tem muito tempo pra isso também, porque até mesmo no final de semana eu acabo estudando. Então eu pensei em gravar um vlog, meio que pra ser esse momento de conforto, esse lugar de refúgio, pra falar um pouquinho, desabafar um pouquinho sobre essa questão do perfeccionismo e da criatividade, mas também pra documentar como eu tenho lidado com isso. Então, esse é basicamente o vlog. E eu queria começar, né, só situando também vocês na semana. Hoje é quinta-feira e de quinta-feira eu volto antes. Eu já fiz basicamente tudo o que eu precisava fazer pra hoje. Li os textos, fiz trabalho, nossa, fiz tanta coisa hoje, gente. E, tipo assim, são 5 horas da tarde, sabe? Nem sei de onde saiu tanta coisa. Mas só falta basicamente uma coisa, que é ler alguns trechos de Os Sertões pra aula de amanhã. Mas eu não sei se eu vou ler eles agora, porque como eu nunca tive contato com o Euclides da Cunha, com a obra dele, talvez eu deixe pra ler pós-aula, já tendo compreendido alguma coisa, tipo, pegado algumas referências, feito algumas, não sei, algumas considerações sobre ele pra poder absorver melhor. Não sei, tô pensando ainda, mas eu acho que eu vou deixar pra ler depois da aula. Então, meio que basicamente eu estou livre por hoje. Eu acho que eu vou descansar mesmo, porque minha mente tá precisando. Vou voltar a assistir minha novela, porque minha amiga Bárbara, que inclusive ela apareceu aqui, ela me recomendou uma novela pra assistir, porque eu tô precisando de uma obsessão, de algo que vai me deixar investida, e eu estou com vontade de assistir os plots loucos que todas as novelas têm. De tipo assim, golpe da barriga, sequestro, enfim. A gente sabe como em novela as coisas escalam muito, e aí eu comecei Por Amor, que é uma novela acho que de 98. Enfim, tô curiosa, eu tô investida, gostei do primeiro capítulo, mas vamos ver os próximos, então é meio que isso que eu vou fazer agora. Em breve eu apareço de novo pra gente conversar mais, e eu espero que vocês gostem desse vlog.
Boa tarde, gente. Bom, eu vim aqui depois de maratonar minha novela do momento. Tô aqui, eu já assisti muitos episódios, eu vim tomar banho. Eu decidi vir dar um update, assim, literário pra vocês também não ficarem perdidos nas leituras e vocês também se situarem nisso, porque apesar de eu não estar lendo exatamente livros que eu escolhi por pura e espontânea vontade, eu estou lendo bastante, né? A faculdade exige isso. E aí eu decidi fazer alguns updates literários pra vocês e falar das minhas leituras atuais. Então vamos lá. Para começar, eu tô lendo um livro para minha matéria de literatura italiana que chama La Storia, ou História, da Elsa Morante. Esse livro foi publicado nos anos 70 e ele é um livro que vai contar a história da Segunda Guerra Mundial a partir de duas perspectivas. A primeira, da história com letra maiúscula, então é uma crônica jornalística que narra os acontecimentos anualmente que foram acontecendo na Itália e no mundo nesse contexto da Segunda Guerra. E ao mesmo tempo que a gente tem essa história com letra maiúscula, a gente tem história com letra minúscula, que aí é a vida ordinária de uma moça, que ela é metade judia e é um segredo essa origem dela. E aí vai ser como ela lida com essa situação com seus filhos e a passagem dela por essa época antes e depois da Segunda Guerra. Então é um livro assim que ele apresenta muitos personagens, ele é um livro bem denso, ele tem 600 páginas e eu tô em 30%. Tecnicamente eu teria que terminar ele essa semana, porque em outubro a gente começa a estudar a Helena Ferrante. Então eu não sei se eu vou de fato terminar esse livro. Eu ainda tô considerando ele uma leitura atual, mas eu não tenho lido nada desde a semana passada, porque a gente começou a produzir um ensaio baseado numa crítica do Pier Paolo Pasolini, que é um outro escritor italiano. E aí, como basicamente eu tinha 3 dias para ler e aí tem que produzir essa crítica, eu acabei dando foco em produzir a crítica, o ensaio e não exatamente ler o livro, o que não tem sido ruim porque eu não levei muitos spoilers assim, mas eu ainda tenho planos de ler, mas talvez no momento que eu esteja mais livre, porque como eu disse, é um livro de 600 páginas, eu tô lendo ele em inglês porque a tradução não é das melhores em português e não tem edições físicas porque é um livro que foi traduzido há um tempo considerável, tipo assim, anos 90, 2000, então é difícil de achar esse livro e eu sou muito alérgica a livro, então tipo assim, mesmo os do sebo, tenho um certo probleminha em ler, então eu ainda considero uma leitura atual e eu com certeza vou ler ela em outro momento, mas eu tô nesse momento de tipo assim, tá, calma, vamos ler as próximas, mas assim, pelo menos de ter lido 30% eu gostei bastante, com certeza eu vou continuar a ler ele em algum momento. Além desse livro que eu tô lendo pra faculdade, eu também comecei um segundo livro pra faculdade, pra matéria de literatura brasileira. E surpreendentemente, é um livro que eu nunca li antes na minha vida. Eu tô falando de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Sim, eu nunca li, mas eu sei bastante coisa, porque eu estudei pra vestibular, porque a gente sabe, né, patrimônio cultural e literário do nosso país. Mas eu nunca li Vidas Secas. E aí, eu não tenho nem que de fato ler o livro, pra minha matéria de literatura brasileira, mas a gente tem que assistir o filme de 63. E junto dele a gente assistiu O Deus do Diabo na Terra do Sol, porque a gente tá discutindo justamente o sertão e o personagem do sertanejo na literatura. E a professora falou que ela ia citar a escrita do Graciliano, então quem não tivesse lido, talvez fosse uma oportunidade pra ler. E aí eu juntei o útil ao agradável, porque eu ia ver o filme, e eu não queria levar spoiler, claro, eu sei a história, eu sei do baleia, eu sei o que acontece, mas pra não ser surpreendida nos mínimos detalhes, eu falei, vou ler o livro então, vou aproveitar que eu tenho esse tempo, que é um livro mais acessível, eu tenho em casa, ele é mais curto também, e eu falei, vou ler, vou usar dessa minha boa vontade pra ler esse livro, que eu já tava querendo ler faz um tempo. E pronto, estou aqui. Eu ainda não comecei ele de fato, vou começar hoje. E eu tenho até quinta-feira pra ler, porque daí eu vou ver o filme e vou produzir uma resenha. Por fim, eu tô lendo um livro que eu não conhecia e que eu tô lendo pra um clube do livro que eu montei com as minhas amigas, com a Bárbara e com a Lívia. Bom, basicamente, nós somos 3 universitárias de letras e a gente lê raramente o que a gente quer, né? Na graduação a gente lê vários livros ótimos, mas muitas vezes não são as nossas primeiras opções. Como, por exemplo, esses 2 livros
que apesar de eu gostar e de eu ter a vontade de ler, eu tô lendo obrigatoriamente. E a gente pensou em montar um clube do livro, que até agora não deu certo, porque essa é a nossa primeira leitura. E aí a gente elencou cada uma 3 livros, e a gente tem livros para 9 fases, 9 leituras, essa sendo a primeira. Esse primeiro é um livro que eu não conhecia, mas que a sinopse me chamou muita atenção, que é Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Ela, não sei como fala, ela é polonesa, o sobrenome polonês é bem difícil, mas basicamente nessa história a gente acompanha uma moça que ela mora num vilarejo bem afastado da cidade, na Polônia, bem rural, e aí os caçadores de animais passam a morrer, ser assassinados meio brutalmente. E ela meio que vai investigar. E até não é um tipo de livro que eu costumo ler, eu gosto de mistério, mas não é um gênero que eu tenho consumido tanto nos últimos tempos, então até por isso que eu gostei bastante dessa opção de ser a primeira leitura, porque é uma leitura mais tranquila, a linguagem é bem fácil, assim, bem acessível, e eu li umas 30 páginas, 50 páginas no máximo, mas até agora a gente não chegou no ponto todas essas mortes acontecerem, só aconteceu uma, então eu tô meio confusa ainda, apesar de estar interessada, sabe? Eu não entendi aonde o livro tá indo, porque já li consideravelmente, né, considerando que não é um livro muito grande, e não cheguei muito longe, assim, a história não avançou muito. Então eu tô curiosa, mas não tenho tido tanto tempo pra ler, porque eu tô dando mais atenção para essas leituras obrigatórias. Então, Vidas Secas, O Lá História, são livros que estão tomando mais do meu tempo, mas essas 2 histórias aqui estão sendo bem interessantes, O Lá História também, e aí eu tenho estado interessada, apesar de serem leituras obrigatórias, sabe? Tem valido a pena. É um pouquinho chato não poder ler o que você quer, porque você não tem tempo, mas a vida é feita de escolhas, eu tô, tipo assim, contente com isso, porque também me proporciona ler com outros olhos, então não ler só sem prestar atenção, mas ler, tipo assim, de fato, prestando atenção em cada palavra, em cada escolha do autor, então é bem legal, tô gostando. Mas é basicamente isso, gente, essas são as minhas leituras, e agora eu vou voltar à minha incursão, ao meu momento de assistir novela, né, porque domingo eu tenho que me dar esse privilégio, e depois a gente se fala mais, tá bom? Bom dia. Bom, eu acabei de chegar na faculdade, tá bem cedo, são tipo 7h20, e surpreendentemente ela tá cheia. Tipo, é quarta-feira. Gente, vamos chegar depois na faculdade. Se você não vem de van, não precisa chegar tão cedo. Então por isso que talvez eu pare em alguns momentos e observe ao meu redor, porque eu tenho muita vergonha de gravar em público. Tem umas funcionárias falando aqui embaixo, então eu também não quero deixar claro que eu tô gravando, porque eu fico muito envergonhada. Mas eu pensei em falar um pouquinho sobre como tem sido esse semestre, pra gente bater um papo e eu poder ser bem franca, assim, com vocês. Eu tenho tido um pouquinho de dificuldade em lidar com a pressão, porque setembro tá sendo um mês com menos coisas, isso é fato, mas ainda assim eu me sinto muito cansada e muito pressionada a ir bem nas provas, que são coisas ok, sabe? São coisas normais. Mas eu também tenho escolhido um pouquinho as minhas batalhas, porque eu reconheço que quando se tem 9 matérias, você não consegue esperar que você gabarite todas. Às vezes alguma pode ser deixada de lado, e é meio que isso que eu tenho feito, o que é um pouquinho difícil de decidir. E assim, eu não digo que eu tô deixando elas de lado por completo, mas eu de fato estou
priorizando uma sobre outras. E não sei, tem sido um semestre um pouquinho difícil, sabe? Nessa questão de escolher a vida. Não sei. Aí tem um cara da minha turma passando bem aqui. Pronto. Agora as pessoas que estavam parando, elas sumiram. Graças a Deus. E agora tem menos gente. Ai, eu odeio gravar em público. Eu já falei isso, mas é horrível pra mim. Tipo, ai, eu adoro gravar, mas não consigo. Nem gosto de gravar muito quando eu tô com os meus amigos, porque eu me sinto como se eu estivesse incomodando, sei lá. Mas enfim. Então assim, eu tô sentindo uma certa pressão. Mas eu acho que é também porque o mês de setembro foi um mês com muitas emoções. Aconteceram algumas coisas não deram certo. E acho que foi um mês com muita ansiedade também. Então eu tô tendo um mês um pouquinho difícil, no sentido de eu estou mentalmente muito cansada. E às vezes isso acaba afetando o meu desempenho. Mas assim, nada muito bruscamente, sabe? Eu só tô de fato cansada. Isso me faz pensar muito em morar aqui ano que vem. Porque a gente é muito difícil vir e voltar todos os dias, sabe? É muita coisa, muito corrido. E não sei, só torna isso mais óbvio, sabe? Como eu disse, hoje é um dia bem cheio, então eu trouxe meu computador também. Minha mala tá um peso, minha mochila tá um peso. E eu agora tenho uma aula de literatura italiana, aí depois eu tenho uma aula de línguas indígenas, que é do módulo de linguagem. Aí depois eu tenho um almoço, aí a aula de italiano e depois é a aula de currículo. Na questão da língua portuguesa, né? Educação. Então, eu vou agora começar a estudar um pouquinho, porque eu tenho um ensaio pra entregar hoje e depois a gente se vê mais. Barata mesmo. Ó, assim. Nice sol. Que isso? É porque pra não assim, então ninguém se importa o suficiente pra andar. Mas se for assim, Ah, entendi, Matheus. Tá bom. tá vendo? Tá bom, Matheus. Eu não sei muito bem o que tem acontecido com o clima. Na verdade eu sei, né? Mudanças climáticas, mas essa semana começou a primavera e uma semana antes da primavera estava um calor infernal, mas essa semana tá vindo vento e chuva do completo nada. E aí, de repente, a temperatura baixa e eu tenho que ficar usando moletom na minha casa. Tipo, gente, como assim? Isso não é vida. Já estamos na primavera, o inverno já passou. Eu, como uma amante do inverno, estou reclamando, mas tem motivo. Vamos viver um calorzinho aí, né? Por favor. Mas hoje eu terminei Vidas Secas. E assim, gente, eu acho que foi uma experiência, de fato uma experiência. Eu comecei a ler esse livro no domingo e eu simplesmente não consegui parar de ler ele. Eu fiquei imersa e a cada capítulo eu ficava querendo saber mais sobre esses personagens, que são 5 principais, né? Assim, a Vitória, o Fabiano, os 2 filhos, que é o menino mais velho e o menino mais novo, e a cachorra-baleia. E não sei, esse livro me pegou tanto, assim, em tantos pontos, sabe? Ele traz uma discussão sobre esse momento e sobre esses personagens que estão morando no sertão, que tem que lidar com miséria, com pobreza, com opressão e que veem como a única solução se tornar retirantes. Então, ir para uma cidade e largar esse sertão para trás e largar tudo que eles conheciam para tentar a vida dentro das grandes cidades, dentro dos grandes centros urbanos. E eu não sei, é um livro que tem tanta sensibilidade nele. Ele é tão simples, porque é uma história simples, é uma história curta, mas tem um poder muito grande de te deixar imerso e de te capturar.
e de te sensibilizar e de te emocionar muito grande é A Baleia. Pobre cachorrinha, gente. Eu acho que é meu novo bichinho favorito da ficção. Não sei, eu consegui sentir a agonia da morte junto com ela. E, ai, sei lá, eu gostei tanto da escrita do Graciliano, sabe? Gostei tanto de como ele adota esses traços da oralidade para representar esses personagens. Achei muito interessante porque tem pouquíssimos diálogos, porque eles não tinham um vocabulário tão robusto e eles não falavam tanto. E assistindo o filme, eu consigo perceber esse traço de não ter poucas falas, de não ter muitas falas transcrito pro filme. Eu assisti o filme hoje à tarde, eu não curti tanto, mas acho que é porque a história tá fresca na minha memória, então foi meio repetitivo. Mas eu consegui perceber como o Nelson Rodrigues, se eu não me engano esse é o nome do diretor, conseguiu pegar esse traço tão importante do livro, que é ser praticamente só narrações e poucos diálogos, e fazer disso um elemento do enredo no filme, mas ele sim quebra um pouquinho essa dinâmica do filme, porque no filme você não tem um narrador que vai narrar pra você todas as cenas e tudo que tá acontecendo, então isso sim é um obstáculo, mas eu achei que foi bem feito no filme. Eu achei que fosse ter muitos diálogos e que ia mudar bastante a história, mas não. E não sei, eu gostei muito desse livro. Foi minha primeira experiência com o Graciliano e com Vidas Secas. E, ai, foi tão bom esse livro, sabe? Foi muito fácil de ler, é muito acessível e é muito... Essa dor dos personagens também é muito compartilhada, sabe? Não sei se é porque eu tô estudando o sertão nesse momento no curso de letras, mas me pegou de um jeito muito, muito profundo, sabe? Eu tô completamente abismada e envolvida nessa história, sabe? Não sei, eu gostei muito mesmo, assim. Eu não sei nem como continuar, eu quero muito ler outros livros do Graciliano e, ai, curti muito, foi muito bom. Mas eu fiquei muito surpresa porque eu li ele bem rápido, inclusive. Eu não tava esperando que eu fosse ler ele tão rápido. E, ai, eu gostei muito, gente. Eu só tenho que dizer, se você nunca leu Vidas Secas, leia. Eu acho que você não vai se arrepender. É muito brilhante isso. Eu vim meio que correndo pegar a van, porque... Ai, o moço meio que deu uma confundida em me falar o horário que a gente ia sair hoje. E aí, mas deu tudo certo. E aí eu fui devolver o livro na biblioteca, dei uma atrasadinha. Então eu tô meio que, tipo, preocupada, sabe? Mas, enfim, fazer o quê? Mas eu desisti de ler aquele livro lá. E hoje eu provavelmente vou escolher outra coisa. Mas é isso.